Boa noite, irmãos. É sempre uma alegria pregar a palavra do Senhor, mas é um privilégio diferenciado quando nós estamos numa igreja que não a nossa do dia a dia, poder conhecer mais irmãos. Desde julho que eu conheço essa igreja mais de perto, quando vim para o acampamento, e pude já começar a amar os irmãos ali naquele acampamento de jovens no inverno, e agora conhecendo mais alguns casais da igreja e a igreja como um todo. Então só tenho que agradecer, em primeiro lugar, o meu grande amigo, pastor Alan Kleber. O Senhor nos dá muitos desafios no ministério, mas no meio da caminhada o Senhor coloca seus servos para nos ajudar. Pastor Alan Kleber tem sido um amigo, chegado, mesmo a gente não sendo tão chegado assim geograficamente. Nós até falávamos sobre isso hoje, a distância que nós vivemos, mas sempre que Deus nos dá a alegria de estarmos juntos, é muito bom. Agradecer à família do pastor, nos recebeu tão bem, esta igreja, conselho dessa igreja, um conselho zeloso, fiel, trabalhador. A prova está aí, mais ministros da palavra, mais presbíteros e diáconos estão sendo formados aqui nessa igreja, para a glória do Senhor, para o bem do seu povo. Então, muito obrigado, irmãos, cada um de vocês que orou em algum momento desse dia, pela pregação da palavra, pela minha família. Estou com Ellen e com Eva. Eva ainda está para nascer agora em janeiro. Eu peço que vocês orem pela minha casa e pelo meu ministério. Eu agradeço muito por tudo isso. Vamos então abrir a palavra de Deus, Salmo 128. Nós temos estudado sobre a bondade do Senhor e vamos pedir que Ele nos ensine a respeito de como podemos provar da sua bondade na nossa casa. Salmo de número 128. Leamos desde o início do Salmo, que começa antes do verso 1, e diz assim: Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez, irmãos. Ó Senhor da nossa vida e Deus da nossa casa, Tu que és infinitamente bondoso, extraordinariamente misericordioso. Tu que és tão alto, tão grande, tão sublime, e ao mesmo tempo o Senhor que visita a casa do necessitado, que se inclina para falar com o abatido. Nessa noite, Senhor, nós queremos deixar aos teus pés a nossa casa. Queremos entregar, Senhor Deus, aos teus cuidados as nossas esposas, maridos, filhos. E queremos nos desnudar de todo o conceito desse mundo, de tudo aquilo que ouvimos dessa terra a respeito de como podemos viver uma vida plena em casa, para abraçarmos os princípios da Tua palavra e para podermos provar que o Senhor é bom e que a Tua misericórdia dura para sempre. Ó Senhor, abre os nossos olhos nessa noite, a noite do Teu santo e bendito dia, para que Teu povo seja alimentado, o Teu nome exaltado, Teu Filho revelado, e a nossa casa, consequentemente, abençoada. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo,
que vive e reina para sempre. Amém. Quem é que não quer, depois de um dia inteiro de trabalho, de esforço, de suor, de preocupação, de dificuldade, de tribulação, chegar em casa e encontrar naquele lar que o Senhor providenciou uma esposa temente a Deus, uma casa bem cuidada, filhos bem tratados e educados, sentar à mesa com essas pessoas e provar da bondade do Senhor. Quem não sonha com essa casa? Quem não deseja todo dia ter exatamente a mesma cena? Quando termina de trabalhar, pega o seu transporte e já imagina como será bom chegar em casa. Isso parece ser uma coisa tão simples, parece ser tão elementar, ter mulher, filhos e alimento à mesa. Mas essas são as maiores bênçãos que Deus deixou para a nossa vida. Não há nada mais rico e mais maravilhoso do que um lar feliz. Quantas pessoas sonham de verdade porque não têm com essa cena? Quantas não imaginam um dia que Deus vai lhe dar um lar tranquilo? É fato, irmãos, que nós costumamos pensar nas coisas desse mundo e muitas vezes dissociá-las das coisas do alto, como se ter um casamento fosse algo que não tem nada a ver com a minha fé, como se ter filhos fosse algum tipo de atividade natural, social, que não tem conexão com a minha religião. Mas, mais uma vez, nós estamos sendo aqui informados pela palavra do Senhor que é impossível gozar das bênçãos de Deus à parte do próprio Deus. O Deus que instituiu a família governa a minha casa. O Deus que fala sobre as bênçãos do lar, Ele mesmo é quem abençoa a minha casa. E se eu não tenho ligação com Ele, eu também não posso gozar das bênçãos do Senhor. Se eu não tenho ligação com a igreja dEle, eu não posso provar da plenitude da felicidade no lar. Veja que o Salmo me diz exatamente essa informação. O verso 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do fruto de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Agora veja como termina o Salmo, versos 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. O salmista começou falando da casa dele, falando de um homem que tem uma esposa dentro de casa, dos seus próprios filhos, e aquele ambiente de paz que foi traçado ali é conectado imediatamente com a igreja. Porque quando o salmista fala de Jerusalém, de Sião, de Israel, ele está falando da igreja do Senhor. Ou seja, ninguém goza dessas bênçãos à parte da igreja e do próprio Senhor da igreja. Há um outro sábio, um homem bíblico, um homem de tamanha sabedoria do Senhor, que também nos ensina esse mesmo princípio. Abra comigo Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes 2, verso 24.
O texto diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Veja agora a conclusão: pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Muitas pessoas nesse mundo podem ter casa, podem ter família, esposa, filhos, e mesmo assim não serem alegres, não terem felicidade plena, porque diz o sábio: quem pode comer e beber à parte do Senhor? Veja, de fato, as pessoas podem comer e beber, mas o que ele está falando aqui é: quem pode se alegrar com essas coisas? Quem pode viver a vida plena no lar à parte de Cristo? Porque Cristo é a referência da nossa casa. Cristo é filho. Então, quem é um filho que nos agrada é como Cristo. Porque o Senhor, o seu Pai, diz: Ele é o meu filho em quem a minha alma se compraz. Ou seja, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. Quem pode ter um filho que dá alegria plena se esse filho não serve ao Senhor? Quem pode dizer que esposa maravilhosa, se a minha esposa tem que ser como a igreja, que se submete ao seu marido, que serve ao seu Senhor, mas onde ela vai aprender esses conceitos à parte de Cristo? Como é que você vai ter prazer num homem que, ao invés de estar levando você para Jerusalém celestial, não sabe nem para onde vai? Como alguém pode desfrutar da bênção no lar à parte do Senhor? O sábio disse: você pode comer e beber, você pode até ter esposa e filhos, mas quem pode se alegrar plenamente à parte do Senhor? Portanto, o Salmo 128, quando nos ensina a respeito da família, eu peço que você volte para aquele salmo, ele fala sobre pai, mãe e filhos num lar cristão. Ele vai nos anunciar quem é o bem-aventurado. Que palavra que acompanha o leitor dos salmos. Essa palavra, ela vai desde o primeiro salmo e ela nos acompanha durante os 150 salmos até o fim. Porque bem-aventurado é o feliz, é o que achou gozo no Senhor. A Escritura já nos falou no Salmo 1, bem-aventurado é o homem que anda, que medita na lei do Senhor. Mas em casa, como é que é esse homem? Quais são as características desse homem? Quem está ao seu redor? Quem senta à mesa com ele? A quem ele serve? Para onde eles vão? É exatamente isso que o salmista está nos ensinando. Porque o bem-aventurado, em primeiro lugar, é o homem que teme ao Senhor e come do fruto do seu trabalho. Veja, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O verso 4 repete a mesma informação. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, a parte do temor do Senhor não há bênção. Não há ninguém bem-aventurado, feliz, sem que tema ao Senhor. No mundo pode haver até quem dê sorrisos largos,
quem depõe a respeito da sua própria felicidade, quem sai dizendo aos quatro ventos, e isso você vê com muita clareza hoje nas redes sociais. As famílias estão lá estampadas, perfeitas, viajando, se alegrando, e você começa a comparar isso com o que diz a Escritura. Famílias que rejeitam Cristo e que parecem que vivem num mar de rosas. Ora, não se apresse em tomar esse tipo de julgamento. Você não sabe como aquela família vive no dia a dia. Você não sabe dos temores, das angústias daquela mulher. Você não sabe o que é que ela passa com o marido dela em casa. Você não sabe como é que ele o trata. Você não sabe como são os seus filhos. Não sonhem com essas coisas pensando, o justo vive melhor do que o ímpio, porque há um salmo que trata também sobre isso, Salmo 73. E o salmista diz que, olhando para a casa do ímpio, ele quase se desviava. Quase resvalaram os meus pés. E você sabe qual foi a saída do salmista? O verso 16 ele diz: então eu entrei no santuário do Senhor e atentei para o fim deles. A nossa distinção a respeito da felicidade e o conceito bíblico de felicidade não é como eu vivo agora, mas como eu vivo eternamente. Ainda que aquela foto bonita estampada no seu Facebook seja a realidade de um dia ou outro, não vai ser a realidade na eternidade se eles não se submetem ao Senhor. Quem é o homem feliz? Ele anda nos caminhos do Senhor. Veja, ele não só teme. Ontem eu falava um pouco sobre a estrutura da salmodia, do saltério, e há pelo menos duas marcas características da poesia hebraica, que é paralelo e imagem. Ou seja, você tem duas verdades colocadas em paralelo, né, ou repetindo a mesma informação, ou uma contrariando a outra, ou uma completando a outra. Nesse caso, veja o verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e agora o paralelo, e anda nos seus caminhos. Ou seja, para um hebreu fica muito fácil entender aqui o que ele quer dizer. Quem é que teme ao Senhor? Quem anda nos seus mandamentos. Porque isso está em consonância com o ensino de Cristo. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Ou seja, quem me teme, vive como eu mando. O temor do Senhor, desse homem bem-aventurado, não é um temor de quem foge do Senhor, mas é um temor diferente. Vá comigo para Êxodo, capítulo 20, por favor. Êxodo 20. Que cena está sendo tratada aqui. O povo de Deus está aos pés do monte. O Senhor havia marcado um encontro com esse povo no Monte Sinai. Então Israel ao pé do monte, os anciãos no meio do monte, e só Moisés subiu ao topo do monte. Uma estrutura muito semelhante ao que vai acontecer logo em seguida no tabernáculo. Quando o povo fica fora, os sacerdotes vão até certo ponto e só o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos. Mas a visão desse culto, onde o povo está se encontrando com Deus, o povo está respondendo à santa convocação do Senhor, como nós fazemos hoje aqui, é uma circunstância muito distinta, uma cena completamente distinta. Você imagine essa igreja aos pés do monte e olhando para cima, trovões, relâmpagos, fumaça e Deus falando com o homem. Então Israel diz assim, verso 18: todo o povo presenciou os trovões
e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Veja a resposta de Moisés. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo diz: nós não queremos falar com Deus. Fala tu, Moisés. Ou seja, ser o nosso interlocutor, uma linguagem mais apropriada para o Antigo Testamento, ser o nosso mediador. Fica entre o povo e Deus. Então Moisés diz: não temam. Vocês não precisam temer a Deus dessa forma, porque o meu temor como bem-aventurado não é para ficar longe de Deus. O temor do crente não é para se afastar do Senhor. O temor do crente me faz ir para perto de Deus. Ele diz: porque Deus colocou o temor no coração de vocês para que vocês não pequem. Esse é o verdadeiro temor, para que eu não peque. Os puritanos falavam a respeito de um falso e de um verdadeiro temor. Porque o falso temor é justamente aquele temor de homem. É o temor que me afasta de Deus. Eu vivo no pecado, eu permaneço no pecado, então o pecado me afasta do Senhor. Porque das duas, uma. Ou o pecado é tratado, confessado, e isso me aproxima de Deus, ou então o pecado vai me levar cada vez mais para longe do Senhor. O falso temor é o temor de Deus, porque Deus vai me consumir. Então eles diziam: você teme a Deus? Você tem temor do Senhor? Então só tem um caminho para você: fuja para perto dele. Leia Apocalipse e veja, nos últimos dias, o que vai acontecer. Os ímpios, com medo de Deus, com temor humano do Senhor, eles vão fugir por entre os montes, vão entrar nas cavernas, e o que vai acontecer? Deus vai buscar cada um deles, porque não adianta se esconder. Salmo 139 diz: se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu descer ao mais profundo dos abismos, lá o Senhor está também. Não adianta temer a Deus dessa forma. Você não tem como viver sem o Senhor. Então tema da maneira certa, como bem-aventurado. Eu temo o Senhor. Então eu me ajoelho aos pés de Cristo e digo: Senhor, tem misericórdia da minha alma. O bem-aventurado não é um homem perfeito, porque perfeito só aquele bem-aventurado. O bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor com temor bíblico. E, consequentemente, voltando lá para o Salmo 128, quem teme a Deus prova dos frutos do seu temor. O verso 2 diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O trabalho do homem é uma das marcas da nossa própria humanidade. Você quer ser desumano com alguém, negue a ele o trabalho. Você quer ser desumano com seu filho, não ensine ele a trabalhar. Incentive o ócio. Isso é uma coisa tão sublime, que o quarto mandamento, quando me ensina a descansar, ele diz: lembra-te do dia do Senhor. E o que é que ele diz em seguida? 6 dias trabalharás. Só tem um para descansar. Ou seja, quem não trabalha não tem como guardar o dia do Senhor.
Nós vamos ver exceções daqui a pouco. Mas no sentido geral, regra geral é: só guarda o dia do Senhor quem trabalha. Se você é estudante, estudando. Se você é dono de empresa, cuidando da sua empresa. Se você é dona de casa, cuidando da sua casa. Quem não trabalha não pode cultuar o Senhor, porque é uma desumanidade. A honra de um homem está ligada ao trabalho. Veja como ele se sente desonrado quando ele não tem trabalho. Então, um homem que teme ao Senhor, ele não é ocioso, ele trabalha. Ora, porque ele é a semelhança do seu Senhor. Lembremos o que vimos hoje pela manhã. O Senhor Jesus Cristo diz: porque eu e o meu Pai trabalhamos até hoje. O nosso Deus é trabalhador. E os seus filhos precisam ser a imagem e semelhança daquilo que eles adoram. Mas existem exceções. Eu preciso citá-las, irmãos, para que não fique essa lacuna. Numa sociedade caída como a nossa, e ainda num país pobre, e além da pobreza comum do Brasil, ainda numa das maiores, se não a maior crise da história, o número de desempregados aumenta a cada dia. E nós precisamos saber como tratar desses irmãos. O que está sendo dito aqui, que ele trabalha e come do fruto do seu próprio trabalho, é regra geral. Não é o homem que não trabalha porque não tem emprego, mas é o que não quer trabalhar de maneira nenhuma. Então, esse não é bem-aventurado. Então, fica de fora o desempregado. Como é que o desempregado vai comer? Como é que ele vai viver? Está aí o trabalho da diaconia. Está aí a bondade de Deus revelando quando um irmão percebe a necessidade do outro e vai socorrer. Então, você prova da bondade de Deus e você ainda é um bem-aventurado, mesmo você desempregado. Você não pode achar que você é um amaldiçoado, porque você tem a igreja. A igreja é uma bênção de Deus. Os reformadores diziam: a igreja é a nossa mãe. Porque quem tem Deus como pai, precisa ter na igreja a sua mãe. O que é que a igreja faz? O que é que uma mãe faz pelo seu filho? Ela sustenta enquanto ele precisa. Então o desempregado, ele é sustentado pela igreja enquanto ele precisa, e ele está sendo bem-aventurado nesse tempo. Aqui também devemos colocar nessa lista os inválidos, os que não podem trabalhar por um certo tempo porque se acidentaram, os que estão aposentados porque pararam de trabalhar. Veja o que é a aposentadoria. A aposentadoria é uma bênção de Deus e é fruto do seu trabalho. Porque como é que alguém para de trabalhar e vive aposentado? Porque ele trabalhou tanto na juventude, mais do que era necessário para o pão de cada dia, que ele já pensava, como José do Egito, no tempo em que não poderia mais trabalhar. É um homem previdente, é um homem sábio, que vai gozar do fruto do seu trabalho na velhice. Eu preciso ainda tratar com as mães, aquelas que são solteiras, viúvas, que antes de se converterem tiveram um marido, e ele lhe abandonou. Qualquer um desses casos que foge da regra. Veja, a bênção de Deus sobre o lar começou com um homem. Fica claro isso, veja: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O termo que é usado aqui para o bem-aventurado é um termo masculino. Ou seja, não temos como discutir. A bênção de Deus começa sobre o chefe do lar, e esse é um homem, via de regra.
Mas nessas exceções, quando uma mãe solteira cuida dos seus filhos, quando uma mulher viúva cuida dos seus filhos, ou qualquer outro caso assim, ela não pode se sentir uma amaldiçoada, mas uma bem-aventurada. Como é que ela vai aprender a criar os filhos se não tem a referência masculina? Ora, só se ela for ímpia. Porque se ela for crente, ela tem referência masculina. Os diáconos da igreja vão visitar a casa dessa senhora e vão ensinar os seus filhos o que é ser homem. E esses filhos vão vir para a igreja e vão aprender com os presbíteros da igreja, com os diáconos, com os homens mais velhos, como ser homem. As irmãs mais velhas vão ensinar as filhas como serem boas esposas, donas de casa, mulheres, porque é assim que o Senhor providencia a bênção para esses casos que são exceções. E você vai sendo abençoada, bem-aventurada dessa maneira. Esses são alguns casos que são excepcionais. O último caso excepcional é quando um homem, por algum tropeço na jornada, desemprego, alguma coisa desse tipo, ele assume uma função que não é sua. Veja, a mulher está trabalhando, ela tem emprego e o homem perdeu o emprego. Como é que essa casa vai ser bem-aventurada? Por certo tempo ele está ali ajudando o que pode. Isso são coisas passageiras, irmãos. Via de regra é como Deus mandou. O homem é o bem-aventurado que cuida e providencia tudo para o seu lar. O bem-aventurado, ele anda nos caminhos do Senhor e ele come do fruto do seu trabalho. Em segundo lugar, o bem-aventurado tem uma esposa dada por Deus. Veja como é que nos é informado isso no verso 3. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Buscar uma esposa não é assunto fácil, mas quando vem de Deus é uma bênção. Veja o que é que nos diz o livro de Provérbios, Provérbios capítulo 19. Provérbios 19, verso 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A riqueza do homem pode vir até mesmo da herança dos pais. O seu pai pode trabalhar e deixar riqueza para você, mas ele não tem como comprar uma esposa para você. A esposa prudente vem das mãos do Senhor. Quer uma prova de você ser um bem-aventurado? Olhe para o seu lado e veja a sua esposa. Está aí a bênção de Deus. Como é que é a esposa desse bem-aventurado? Voltando lá para o Salmo 128, ele diz, ela está no interior da nossa casa e ela é como videira frutífera. Eu falei da primeira marca do Salmo, da estrutura da salmodia, que é o paralelo, e nos ensinou como interpretar o verso 1. Mas a segunda marca é a imagem, ou seja, aqueles exemplos que vão sendo formados no nosso imaginário. O Senhor vai nos ensinando a respeito de um ponto doutrinário ou de algum princípio bíblico por uma cena, por uma imagem de comparação. Aqui é a videira frutífera. Como é a mulher do bem-aventurado? É como uma videira frutífera. A videira é uma árvore frondosa, uma planta frondosa, que quando está carregada, né, dos seus frutos, é linda, é completamente bela. E por que Deus compara a esposa a essa árvore frondosa e frutífera? Abra comigo Apocalipse capítulo 21.
Verso 1 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Como é a igreja? Irmãos, na concepção de alguns, a igreja é uma mulher desleixada, porque elas são assim. Foi ensinado durante algumas décadas na igreja brasileira, pelo menos em algumas denominações, que a Bíblia proíbe o cuidado feminino, a vaidade, essa boa vaidade feminina. Isso pegando textos completamente fora de contexto. Você tem, por exemplo, Pedro falando, na sua primeira carta, capítulo 3, que a mulher não deve ser conhecida pelo frisar de cabelo, pelo adorno, mas pelo homem interior. Uma coisa não está dizendo que a outra está errada. Qual é o ponto de Pedro lá na primeira carta, capítulo 3? Uma mulher não pode ser conhecida pela vaidade. Quem é a irmã fulana? A irmã mais chique da igreja é isso, é aquilo. Não tem um critério ou um ponto na descrição daquela mulher que seja, ela é serva de Deus, é uma mulher de oração. Então, se uma mulher é conhecida simplesmente e unicamente pela elegância, veja, eu estou dando ênfase exclusivamente, está errado. Ela precisa ser conhecida pelo homem interior, ou seja, ela precisa ser conhecida porque ela é uma mulher que cuida da casa, dos filhos, é serva de Deus. Mas ela é uma mulher como a igreja. Como é que a igreja vai se encontrar com o seu noivo? Adornada, preparada. Isso é uma bênção do Senhor. A mulher é como uma videira. Não é qualquer videira, é uma videira frutífera, fértil, linda, preparada, bem cuidada. Aprendam isso, irmãs. Não deixe que esse princípio seja maior do que a sua fé, mas também não use um argumento equivocado, que a sua fé invalida esse princípio. Porque o primeiro ponto na comparação do Salmo 128 é que a videira é uma planta bela. Mas não é só bela. A videira, ela traz alegria. Abra comigo Salmo 104. Salmo 104. A descrição do Salmo 104 é a respeito da providência do Senhor, como Deus cuida de tudo que Ele criou, como Ele cuida dos pássaros, como Ele cuida dos animais selvagens, como Ele cuida das plantas e como Ele cuida do homem. Veja como Ele abençoa o homem. Verso de número 13. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Veja, o mesmo princípio lá do Salmo 128. Agora, o vinho que alegra o coração do homem e o azeite que lhe dá brilho ao rosto. De onde é que se tira o vinho? Da uva. Qual é a planta que dá uva? A videira, de onde a uva é tirada e o vinho é feito, é onde vem a alegria do homem. Um homem alegre é um homem com sua esposa. Teste e veja como é triste quando você fica longe dela. Quando nós fazíamos, eu estava no período de mestrado, o pastor Alain passou por isso também,
A gente precisa, a cada 3 meses, sair da cidade, passar uma semana fora, né, e estudar. A maioria das vezes, Deus me deu a oportunidade de levar a minha esposa. Mas todas as semanas que nós íamos para o mestrado, e eu não ia com ela, é uma semana triste. É uma semana triste porque você está ali rodeado de amigos, e você brinca e conversa, mas não é a mesma coisa. A alegria do homem está na sua mulher. Ela é como o vinho que alegra o coração do homem. Ela é a videira que me dá alegria, porque o Senhor Deus, Ele providenciou uma esposa para o seu filho, e não há alegria longe dela. Ela é bela, ela é a fonte da alegria desse homem, mas ela também é frágil. Abra comigo agora a primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira Pedro 3, verso 7. Disse assim um apóstolo: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa esposa, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A mulher é a parte mais frágil da relação. Como é que é uma videira? Tente cuidar de uma videira. Ela é delicada. É complicado você ter. Você precisa de uma estrutura, né, bem firmada. Você precisa de ter um manejo correto. Não é qualquer um que cria, né, e que cuida de uma videira. Porque a mulher é assim. Não é que ela seja mais frágil no sentido de que ela seja inferior ao homem. Pelo contrário. A mulher é mais frágil porque ela é preciosa. Ela é diferente do homem. Na nossa casa, nós sempre temos aqueles objetos que são mais frágeis. E geralmente são os mais caros também. Aquelas peças de cristal, aquele vaso importado, se é que alguém tem aqui, mas sabe como é. A esposa não deixa nem você chegar perto, porque ela sabe como nós somos desastrados. E como a gente quebra tudo com muita facilidade e naturalidade até. Então, aquele vaso, aquela peça, ela é, por ser mais frágil, ela é inferior? Não, ela é mais preciosa. Porque se fosse algo comum, se fosse algo barato, sua esposa não se importava com aquilo. Minhas irmãs, não comprem a ideia desse mundo que diz que vocês são iguais aos homens, que vocês têm que ser masculinos como os homens, falar como homem, andar como homem, pensar como homem, ser duro como um homem. Você não vai conseguir. Os homens precisam aprender também a como lidar com a mulher. Nós não temos muito tato para isso. Veja como é que um homem, quando se encontra com o outro, fala. É uma coisa esquisita, meio brutal, não, é diferente, porque é própria da nossa natureza. Mas eu não posso cumprimentar uma mulher do mesmo jeito que eu cumprimento um homem, porque a mulher é o vaso mais frágil. Tem um modo de tratar, tem um modo de ouvir. E todos nós precisamos do auxílio do Senhor, para que nós possamos desfrutar dessa videira frutífera na nossa casa, que é bela, que nos traz alegria, mas que é muito frágil. E aí vem ainda
uma segunda bênção que Deus nos dá, ou uma terceira bênção para esse homem. Ainda duas informações a respeito dessa mulher, volte lá comigo para o Salmo 128, porque onde ela está, veja, tua esposa no interior da tua casa. Alguém vai dizer, veja, lugar de mulher é dentro de casa. A Bíblia, a comprovação bíblica, esse tipo de exegese que se faz, né, de fundo de quintal. Não é assim, irmãos. Você não compreende um princípio bíblico com um texto. Ela está no interior da casa, mas tem um motivo, porque ela está cuidando dos filhos. A ligação que há em seguida é o cuidado dos filhos. Mas veja, num sentido mais amplo, o trabalho da mulher em Provérbios 31, ela não só está em casa, ela começa o trabalho em casa e ela vai até fora de casa. O trabalho da mulher é amplo. Ela dá ordem aos funcionários, ela cuida dos filhos, ela vê se o marido está alimentado, ela cuida para comprar, vender, negociar. É uma mulher sábia. Ela está no interior da casa, mas não só no interior da casa. Isso se comprova até mesmo pela palavra que é usada lá no texto original, foi traduzida aqui no interior, porque você compreende melhor, mas literalmente seria nos cantos da casa. Ela não está no canto da casa porque ela foi relegada ao canto da casa, não. Qual a imagem? Ela é de uma videira frutífera. Ela não está plantada no meio da casa, ela está no canto da casa. Então, meu comentarista favorito, Matthew Henry, diz assim: essa mulher, como videira, não está plantada nem no teto da casa para dominar, porque ela não foi feita para dominar a casa. Ela também não foi plantada nos pés da casa para ser pisoteada. Ela foi plantada no canto, para ser como uma costela que foi arrancada do seu marido e ali auxiliar no trabalho de casa. A mulher no canto da casa não é uma mulher esquecida, é uma mulher que é ouvida e lembrada pelo seu marido. Ela está em casa para ajudar em tudo que for necessário. Se ela é frutífera, vem os frutos dessa videira. Ainda o verso 3, na parte B. O homem bem-aventurado ama ter e estar com seus filhos. Diz assim: teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. A imagem projetada aqui, irmãos, imagine que você tem aqui não mais uma videira agora, mas uma oliveira que tem frutos pequenos, que vai dar o azeite. Lembra lá do Salmo 104? A videira traz uva que dá vinho e alegra o coração do homem. Da oliveira vem um azeite que ele ilumina o rosto do homem. Alegra, completa a alegria do homem. Esposa e filhos. De onde vêm esses filhos? Eles caem como rebentos da oliveira. A oliveira ela vai produzindo os frutos até que ele cai. Caindo na terra, ele floresce e ali vem outra oliveira. Como é que são nossos filhos? Eles procedem da nossa mesma natureza. Eles são como a continuação da nossa descendência. É por isso que é estranho quando um filho ele não tem admiração pelo pai e pela mãe. O pai e a mãe andam, se vestem, pensam, vivem de uma forma, e o filho é completamente distinto. Tem alguma coisa errada. Meu filho, você nasceu dessa oliveira. Você veio desse pai e dessa mãe que Deus lhe deu. Aprenda a viver com ele e com a sua mãe também. A beleza do Senhor Ele não deixou você nesse mundo sozinho.
Ele deu esse pai e essa mãe para você ser como eles. Então esse homem bem-aventurado, ele tem temor ao Senhor e come do fruto do seu trabalho. Ele tem uma esposa que foi dada pelo Senhor. Ele tem filhos. Esses filhos estão aonde? Ao redor da mesa. De onde é que o salmista tirou essa informação? Qual é o princípio que me leva a estar com a família ao redor da mesa? Você trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, naquela cena que nós projetamos no início, e está ali, esposa e filhos. E a comida, naquele momento, ela até serve para alimentar meu corpo. Mas aquele momento é tão sagrado que a comida ali passa a ser detalhe. É um momento que eu vou escutar minha esposa, saber como é que foi o dia dela. Eu vou escutar meus filhos, eu vou orar com eles. Eu vou gozar da bondade de Deus revelada na minha casa. Quando esposa, marido e filhos sentados à mesa, eles projetam aquilo que vai acontecer no dia do Senhor. Porque no dia do Senhor, você é chamado a essa casa para sentar com seu pai, o nosso Deus, com sua mãe, a igreja, e com seus irmãos, esse povo que congrega nessa igreja. E vocês vão sentar na mesa, ou à mesa do Senhor, na mais bela e sublime imagem do que vai ser o céu. Nós estaremos sentados com o Cordeiro de Deus no banquete eterno. Aí vem a última parte do texto. Veja comigo. A ligação entre minha casa e a igreja. Verso 4. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião. Veja, o Senhor não abençoe em Sião, ou de Sião para casa, mas é desde Sião. Sião é um monte. Sião estava em Jerusalém, e a ligação de Sião é com o templo, o lugar onde você podia perceber a presença visível de Deus no Antigo Testamento, era o templo, no Monte Sião. Ou seja, a bênção dessa casa está ligada desde Sião, ou seja, começou na igreja. E ele diz em seguida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então a bênção vem de Sião, e ela invade a minha casa. Veja, eu vou ver os filhos dos meus filhos, e a paz sobre Israel. A conexão perfeita. A bênção da minha casa é a bênção da igreja. E a bênção que eu recebo na igreja volta para a minha casa. Qual é a finalidade? A paz sobre Israel. Israel estava em guerra. Que batalha é que eles estavam lutando? Deixe-me encaminhar para o fim agora, fazendo você pensar no contexto do saltério. Todo saltério está envolvido numa grande batalha. O Salmo 1 nos apresenta o bem-aventurado que teme ao Senhor e aquele que, ao invés de ouvir a lei do Senhor, ouve a lei do seu coração e escuta a voz do ímpio. Salmo 1. O Salmo 2, que tem conexão direta com o Salmo 1, ele me diz que esse homem ímpio, ele começa a fazer um conluio, ele começa a fazer um grupo para tentar derrubar esse homem justo. Está aí a guerra. Todo saltério é uma luta entre o bem-aventurado, justo, que teme ao Senhor, e o homem que não teme ao Senhor.
O final do Salmo 2 nos garante que o Senhor vai despedaçar esse homem ímpio. Está ali a introdução do saltério. Mas vimos ontem, quem estava lá nas palestras lembra disso, que o Salmo 3 já muda o tom, ele volta para a luta. Nós cantamos aqui: Senhor, como tem se elevado o número dos meus inimigos. Ou seja, a luta que está ganha no Salmo 2, ela volta no Salmo 3. E todo saltério, ele tem esse tom. A luta entre o ímpio e o justo. Qual é o final do Salmo? Os inimigos foram todos derrotados. E os 5 últimos salmos diz: aleluia, louvai ao Senhor, amém e amém. Os inimigos foram derrotados, agora eu vou adorar o Senhor. Agora entenda o que é que está sendo dito aqui no Salmo 128, quando diz: paz sobre Israel. Nunca vai ter paz na minha casa, paz completa, enquanto não houver paz na igreja. A paz da igreja é a paz da minha casa. Então, se você quer viver em paz em casa, ore pela paz da igreja. Isso no sentido local, mas em última instância no sentido completo, no sentido universal. Quando é que a minha casa vai desfrutar plenamente desse cenário aqui traçado no Salmo 128? Quando o bem-aventurado Senhor Jesus Cristo descer dos céus, se encontrar com a sua noiva, derrotar cada um dos nossos inimigos, e o último deles é a morte. E então, a palavra de Deus nos ensina que nós vamos ser transportados para novos céus e nova terra, que é chamado na Escritura de a nossa santa morada eterna. Como é que é descrita aquela morada? Lá não vai haver choro, nem tristeza, nem dor, nem morte, porque lá não entra pecado. Qual é o maior inimigo da minha casa? Não é meu marido, não é minha esposa e meus filhos. O maior inimigo da minha casa é o pecado. E é por isso que eu preciso destruí-lo todos os dias. Quando é que minha casa, minha família e minha igreja vão gozar da paz descrita aqui? Paz sobre Israel. Irmãos, paz completa, perfeita, só na eternidade. Minha igreja precisa das minhas orações, porque os inimigos continuam se amontoando. Minha casa precisa das orações do seu povo, porque os inimigos continuam rondando. Você quer ter paz plena e verdadeira? Creia na promessa do Senhor. Ele não vai resgatar somente a minha casa, Ele vai resgatar a sua igreja. E nesse dia, irmãos, haverá paz sobre o Israel de Deus. Que o Senhor nos ensine a vivermos desde já um antegozo dessa paz. Quando um homem bem-aventurado com sua esposa e filhos saem no domingo de manhã para esse lugar e vem adorar o Senhor. Aqui está uma sombra do que nós vamos gozar nos céus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.